comecei a pensar de uma maneira diferente quando eu comecei a treinar. Se eu não tivesse treinado, eu acho que eu seria um usuário agora, supor. O que me fez subir o morro foi a vontade de conhecer uma realidade um pouco diferente da minha. Minha paixão pelo esporte foi o que me levou até essas comunidades. E foi através de cada uma dessas histórias que eu descobri o verdadeiro valor do esporte e o quanto ele é importante na vida dessas pessoas. Eu me movia pela vontade de conhecer uma outra realidade, pelo simples desejo de viver um outro olhar. Eu morava no Saco Grande, aí eu me mudei aqui para o Saco dos Limões. Quando vim morar aqui tinham bem poucos moradores, assim, quase nada. Só que logo em seguida, assim, de 1 ano, 2 anos, houve assim uma explosão muito grande. Veio muita gente assim de fora, do oeste, e eram pessoas assim um nível assim muito baixo, pessoas assim, a renda também baixíssima. Então começou a surgir pessoas usando droga. E eles ofereciam até para as próprias crianças, aquilo assim foi crescendo, 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 e eu continuava correndo. Então uma menina um dia perguntou para mim por que eu corria. Então eu conversei para ela, né? Então eu levei ela na corrida, depois eu levei mais 2, mais 3, e a gente resolveu criar essa associação e demos o nome de Associação Atlética Esportiva Infantil Vento Sul. Então a gente criou uma associação não para fabricar atletas, mas para tirar eles da droga, não deixar eles ir para a droga. Então assim, não fazer com que eles ganhem, mas que ganhem para a vida. Então a gente começou com uma criança, hoje nós temos mais ou menos 65, 68 crianças que treinam. Eu venho mais para brincar, para se divertir. Quando eu corro, além de ser divertido, porque quando eu era pequeno eu gostava de correr. Daí eu tive que parar porque construíram uma casa onde eu corria assim. Daí quando eu voltei a correr foi meio difícil, né? Daí aqui eu aprendo a respeitar, a correr assim, bem melhor. A Genesi ensina a gente a se comportar. Era um menino, ele é bem pobrezinho, então uma época a gente mandamos umas cartas para o Papai Noel pedindo um tênis. Só que, claro, o Papai Noel seriam todos os comerciantes. Então uma cartinha foi parar no meu próprio vizinho, que era dona de um supermercado. Aí ele me chamou e falou: olha, Genesi, eu peguei essa carta aqui, é dos seus meninos. Eu falei: é. Falei assim, eles estão pedindo um tênis de presente de Natal, né? Então o menino depois ele conta na história, ele contou, fez uma cartinha, né? E mandou pro moço, o moço me mostrou. Aí disse que ele queria um tênis porque ele se sentia assim muito feliz em estar correndo. E ele tinha muitos irmãos. Então ele dizia que quando ele ia correr, era assim tão bom, porque ele era assim um menino bom de correr mesmo. Ele só tirava o primeiro lugar. Então ele pedia pro moço um tênis, que ele achava que um tênis melhor ele ia correr mais ainda. Porque ele disse que quando ele estava assim, entrando no túnel, assim, o túnel é a chegada da corrida, né? Aí todo mundo gritava o nome dele, chamava ele, gritava ele. Aí ele disse que para ele aquilo era o céu. Ele estava entrando assim no céu, de tanta emoção que ele tinha. Então hoje esse menino assim, ele é grande, é um homem, é casado e tem filhos. E aí o filho dele veio correr comigo de novo também. Um sorriso lindo. E ela que tá de fora. Moro aqui no Morro do Mocotó já há 16 anos, né? Eu venho de um outro morro ali da Mariquinha, próximo do outro lado. Tenho 4 filhos. Hoje eu sou professor de boxe, né? Já treino boxe há 14 anos e
E tudo começou por causa do boxe, né? Eu acho que se o boxe não tivesse na minha vida, hoje não teria o projeto, hoje talvez eu não estaria nem aqui, porque o boxe ele só não me deu essa oportunidade de dar aula, como ele também me formou uma pessoa do bem, né? Um homem de verdade. Hoje eu tenho certeza que pessoas têm orgulho de mim. O esporte incentiva muito, tipo, essa gurizada aí, ó, eles têm hoje que a gente não teve, entendeu? Novo, como a gente diz, tem gente de 10 anos, 11 anos, que hoje tá saindo em grupo com eles assim, ó, amizade, para ir viajar para outro lugar para lutar, fazer uma coisa que eles gostam, sabe? Que nem meu sobrinho Vinícius, ele já andou de ônibus, foi para Gramado, foi para coisa, nunca fui, entendeu? Teve uma vez, acho que foi no começo do ano, eu escutei, parecia fogos. Mas daí, o cabeleira esse ainda falou, é tiro! E vem de lá! Daí ele já sabia tudo. Tipo, então é uma outra realidade, né? Uma situação assim, por mais que eu venha de família humilde, assim, eu não tive esse... Porque conseguir tirar o foco da criança que podia estar ali fazendo um aviãozinho, fazendo coisa e tá aqui, isso é fora de série, né? E criança é criança, né? Criança é um aprendizado eterno, cada criança te ensina uma coisa. Outro dia eu estava brincando ali, falando com eles, aí tem uma situação no jiu-jitsu onde se tu fala que tu tá com cãibra, é o mesmo que bater. Acaba a luta, o árbitro vai lá e levanta a mão do outro. E aí eu falei, daí eles estavam me perguntando isso. Aí eu falei, não, então tu disse que tu machucou o joelho. Daí, não sei se foi a Marina ou a Julinha, esse pequenininho, mas eu não posso mentir, professor. Daí eu olhei assim, tá certo, não pode mentir, que acaba a luta e vai. Sabe, então, um negócio tão singelo assim que eu olhei e falei, tá certo, é isso aí. Principalmente a educação, aqui é melhor. Que é bem mais melhor do que ficar aí na rua e jogar. Eu venho buscar amigos, alegria. E o meu sonho nesse ano é o campeonato do jiu-jitsu. Tá legal. Tô gostando de vir aqui. E aqui é muito legal, porque daí eu quis voltar assim, né? Pra poder ver meus amigos, lutar, tudo. Mas, né? Superei a minha vida. Fui convidado para ajudar, né? O projeto, quando eu entrei, já existia, já estava formado, né? A maioria desses meninos já eram formados, eu só estou ajudando a complementar o trabalho que já tinha sido feito, né? Então, tipo, assim, são meninos assim que, na verdade, não só eu dou aula, eu aprendo todo dia. Então, é uma coisa assim que é mútuo, é gratificante para mim. Eu faço bem para mim e faço bem para eles. Todos nós, a gente se ajuda ali, né? E o que eu quero ver eles assim, tipo, quem não for seguir a carreira de jiu-jitsu, for para campeonato, que eles sigam uma vida legal, que eles tenham uma profissão legal, que eles sejam bons pais, bons filhos, né? Isso, o que eu quero é o bem deles. Independente do que eles escolherem, eu quero o bem deles. Eu quero que eles tracem um caminho legal na vida, um caminho do bem, entendeu?
que eu quero é só isso, que eles traçam o caminho do bem. Qual é o seu sonho? Tem uma academia, qual é o seu sonho? Professora de jiu-jitsu, qual é o seu sonho? Campeão mundial, qual é o seu sonho para mim? Professor de jiu-jitsu, qual é o seu sonho? Campeão mundial de quê? Jiu-jitsu. Senhora, Júlia. Você é médica. Sonhando, falando, então já está mentalizando. Todo dia eu falo, todo dia. A maioria que eles falaram aqui, eles falam todo dia a mesma coisa. Um ou outro que muda uma coisa ou outra, mas a grande maioria, 90%, fala a mesma coisa sempre. Desde que eu estou fazendo essa pergunta, eles falam a mesma coisa. Tem? Então, está mentalizando, está, né? Daqui a pouco as coisas acontecem. Fiquei mais educado e querendo ou não ajudando os pais em casa, entendendo o que eles passam, né? E passando a educação que eu tenho de tatame eu tenho em casa. O dever que eu tenho de tatame eu tenho em casa. Respeitar o mestre, tem que respeitar pai e mãe, responsável. É o que eu tenho. Os meus companheiros de treino são como irmão, tem que respeitar. É o que eu considero. A gente é como uma família, né? A gente tá ali para se ajudar. Se não fosse eles, eu não teria ido pro Rio, eu não teria conseguido nada. Então, a gente é como se fosse uma família. Eu venho pra cá, eu me sinto outra pessoa, assim, é uma energia boa e eu vejo, desde que a gente iniciou atividades, a gente tem crianças que estão com a gente desde o início e eu vi como eles progrediram com o esporte. E como aqui o Mocotó é uma comunidade grande, vulnerabilidade social e que eles aliciam os menores para o tráfico de drogas, o que mais me deixava preocupada e interessada é que eles estivessem aqui. Todo dia que eu vinha uma criança, todo dia que eu vinha para cá e via uma criança diferente, eu pensava, menos um que vamos perder para a vida do crime, né? Então a gente perdeu um atleta, é o Robert Lima. Ele era nosso atleta desde novinho, assim, ele era um fenômeno. A gente achava assim, meu Deus, esse a gente vai mandar para o Mundial, vai lutar fora e vai ser um campeão. Só que aí ele começou a faltar os treinos e aqui os professores pedem disciplina e comprometimento, né? Aí a gente ficou cobrando ele. Aí em voltas pela comunidade eu já via ele sentado em lugares que não eram para ele estar naquele momento. Aí eu pensei, putz, a gente vai perder. Aí a gente chamou a família, conversou, fez toda uma intervenção, só que não deu certo mesmo. Aí um certo dia ele parou de vir para treinar e foi preso na comunidade, foi condenado a 9 anos. Eu vi que tornou de exemplo para os amigos, assim. Tem 3 ou 4 amigos que andavam com ele direto e viram que ele caiu no mundo errado e hoje estão aqui se matando a treinar para não passar por o que ele está passando, assim. Eles sentem muita falta dele, tudo que a gente faz eles comentam, o Robert podia estar aqui, o Robert podia estar aqui, e eu vejo que eles se dedicam cada vez mais para não cair no mundo do crime, né? Hoje a gente não imaginava que ia ter esse espaço todo, né? Que o projeto em si ia ajudar tanta gente, né? Eu acredito que já passaram mais de 500 crianças ali no projeto, né? A gente sabe que nem todas nasceram pro esporte, né? Mas a gente dá a oportunidade de ela conhecer. Se vai ficar ou não, a gente não sabe, né? Mas ela tem a oportunidade e eu acho que é isso aí, a vida é feita de oportunidade, aproveita quem quer, né? Muitas seguiram um caminho que hoje eu acredito que se arrependeram, né? Muitos estão envolvidos com droga, outros eu acredito que não se envolveram por causa do projeto. Então tem um lado bom e um lado ruim, né? Continua.
Então a gente quer assim mostrar um outro caminho para a criança, fazer com que ela não vá para a droga. E na verdade, a corrida nada mais é do que uma arte, é um esporte, é uma coisa assim muito boa, te faz bem para a saúde, para a mente, ela te faz bem assim em todos os sentidos, né? E numa dessas, uma criança, por exemplo, assim, ela se destaca, nossa, é uma alegria muito grande para a gente, para a própria família dela e para a comunidade também. É muito gratificante, porque principalmente aqui na comunidade, o que a gente observa é que as crianças, elas precisam ter um contato com uma outra realidade, né, que é a realidade do mundo do esporte, da atividade física, para que elas possam acreditar mais na própria capacidade delas, sabe, de poder fazer alguma atividade, de poder ser útil de alguma maneira para a sociedade. Então é muito bacana ver isso assim de perto, porque a gente vê a transformação que isso faz na vida dessas crianças, sabe? Eu acho que esse é o sentimento, assim, é o sentimento até também de gratidão mesmo, sabe? Porque essas crianças, elas estão aprendendo alguma coisa e elas estão aplicando isso na vida delas, né? E a gente é muito grato por isso, porque é o que a gente quer passar para elas, é isso, sabe? E elas estão fazendo isso no dia a dia. Esse é um registro livre, da primeira vez em que subi o morro e vivi o morro. Estar lá, com certeza, foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida. Eu diria que se eu pudesse escolher entre ir sozinha e ir com uma equipe, eu novamente escolheria estar sozinha. Mesmo diante de todas as dificuldades, essa foi de fato a melhor escolha que fiz.